Olá, leitores do Bahia Notícias. Aqui quem fala é Eduarda Pinto, repórter do site. E hoje a nossa entrevista da semana é com o diretor-geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC, Marcelo Lemos. Marcelo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado a vocês pelo convite para a gente poder estar aqui falando do nosso instituto que cuida dos patrimônios artísticos e culturais do nosso estado. Marcelo, e eu queria começar falando justamente sobre isso, porque a gente sabe que a cultura ela é uma pasta muito importante da gestão do governo, de todos os governos, para ser bem honesta, mas acaba que a gestão e a preservação do patrimônio acabam ficando meio em segundo plano quando se trata do olhar das pessoas para a cultura. Eu queria que você contasse aqui um pouquinho para a gente qual é o trabalho do IPAC efetivamente e quais têm sido as ações que vocês têm feito no último ano em que você esteve à frente da pasta. Bom, o trabalho do IPAC atualmente é de salvaguardar os patrimônios materiais e imateriais, né? Para quem está aqui nos acompanhando, os patrimônios materiais são aqueles que a gente consegue, né, pegar, como os casarões, como as igrejas, como os terreiros de candomblé. Os patrimônios imateriais são os festejos, são as manifestações culturais, como o samba de roda, como a zabia punga, né, como o cortejo 2 de julho. Então, que são esses patrimônios imateriais. Além de salvaguardar e cuidar desses bens, o IPAC também é responsável pelos museus que são geridos pelo governo do estado. Então, nós temos o Museu de Arte da Bahia, o Museu de Arte Moderna, temos o Museu de Arte Contemporânea, temos o Centro Cultural Solar Ferrão e temos também o Parque Histórico Castro Alves, em Cabaceiras do Paraguaçu. E em breve teremos também a reabertura do Museu do Recôncavo Vanderlei Pinho, que fica em Candeias, no Caboto. E assim, é interessante você falar sobre essa questão dos patrimônios e dos museus, porque eu acredito que essa gestão toda requer muito orçamento, muitas pessoas, na parte técnica, inclusive falando. Mas eu queria saber de você, nesse um ano que você esteve à frente do IPAC, né? Você foi nomeado, se não me engano, em junho do ano passado. O que o IPAC conseguiu evoluir na preservação desses patrimônios? Nós temos feito um trabalho nesse governo, o governo Jerônimo ele tem investido mais amplamente nos patrimônios materiais e também imateriais. Nós tivemos um salto de investimentos de mais de R$ 1 milhão de 2024 para 2025, por exemplo. Nós tivemos uma evolução, um aumento de 2023 para 2024 de mais de 300% no nosso orçamento. Então a gente tem feito, a gente faz periodicamente, principalmente aqui no Centro Histórico de Salvador, as manutenções nos nossos casarões no centro histórico. A gente faz manutenção, nós fazemos a conservação deles, mas porque o governo do estado ele é responsável, através do IPAC, por 175 imóveis aqui no centro histórico de Salvador. Porém, o IPAC também é responsável por supervisionar casarões e casaris que são de responsabilidade privada ou de outros entes. Por quê? Qual é o nosso papel? O nosso papel é de organizar e não deixar que esse patrimônio perca as suas características. Quais são as características, Marcelo? As características são as cores, as características são as fachadas e as características, muito deles também são internas, que a gente não perca a nossa história com o passar do tempo, né, com modificações que vai tendo nesses casarões, que a gente perca a nossa história e perca essa beleza que nós temos aqui no centro histórico, principalmente aqui no Pelourinho. Então, o papel do IPAC é esse: a gente faz o acompanhamento desses casarões que não são de responsabilidade direta do governo do estado, mas também faz manutenção, restauro daqueles casarões que são de responsabilidade do governo do estado, que são 170 aqui somente no Pelourinho. E em relação aos museus, a gente tem também um investimento denso nos nossos museus. Os nossos museus ele tem crescido ano após ano nessa gestão aqui, né, do nosso secretário de Cultura, Bruno Monteiro, a quem eu mando um abraço. A gente tem crescido muito desde o primeiro ano da gestão, até da minha antecessora, Luciana Mandelli. A gente tem aumentado muito as visitações
nossos museus e fazendo com que os nossos museus eles não sejam somente museus, sejam espaços culturais de multilinguagens, onde a gente tem, por exemplo, incubador, a gente tem incubado atividades do Vila Velha, a gente tem feito atividades musicais, a gente tem feito atividades de dança, então a gente tem feito com que os nossos espaços museais também, eles sejam espaços multilinguagens que atraiam a família e que todo mundo se sinta pertencente. Então nosso papel também é esse, para que os nossos patrimônios, eles sejam também atrativos não somente para os turistas, mas que ele seja também atrativo para as pessoas de Salvador, que as pessoas de Salvador estão pertencentes a esses equipamentos nossos. Então temos investido bastante recursos, temos feito um programa, que é o programa Estudantes nos Museus, que é junto com a Secretaria de Educação, que a gente está fazendo, que também tem como pauta, fazer um novo público museal, para que o estudante da escola pública entenda que o museu ele é também o seu espaço de cultura, o seu espaço de lazer. Então, o programa Estudantes nos Museus é um programa em parceria da Secretaria de Cultura, IPAC, com a Secretaria de Educação, que a gente traz o estudante para ele passar o dia todo no museu. Ele entra no museu entre 8 e 9 horas da manhã e sai às 16 ou até 17 horas, fazendo todas as suas refeições, lanches, visita o museu, faz oficinas. Então, a gente tem feito isso desde o ano passado aqui no IPAC, e tem sido um programa de muito sucesso. A gente está muito feliz com o impacto desse programa e buscando ampliar ainda mais para que os nossos estudantes venham e conheçam ainda mais os nossos museus. Marcelo, foi interessante você falar dessa proposta de abrir os museus, né, para a sociedade civil como um geral, mas é muito importante quando a gente pensa sobre isso, sobre a questão da interiorização, porque aqui em Salvador é mais fácil, é mais palpável a gente pensar sobre isso, né? São muitos museus espalhados pela cidade e até a locomoção é mais fácil, enfim. Mas quando se tratam de estudantes ou de pessoas do interior do estado, como é que vocês fazem para levar esse conhecimento sobre o patrimônio, sobre a história, sobre os acervos da Bahia para lugares de fora de Salvador, interiores que podem até, por exemplo, não ter nenhum tipo de museu? Como é que isso funciona? Muito bom, Eduardo. Veja, nós estamos buscando ampliar esses nossos braços, mas como eu falei, assim como o Centro Histórico de Salvador, assim como o nosso patrimônio material, a nossa responsabilidade também não é somente com os museus que são geridos pelo governo do Estado. Nós temos implementado um sistema de museus que também é o acompanhamento com esses museus que não são do governo do Estado, mas que a gente tem esse sistema de museus funcionando, esses espaços museais, esses centros de memória funcionando também no interior do Estado. Temos aprofundado o debate junto à Secretaria de Educação para que a gente consiga também fazer com que a gente tenha esse trabalho extracurricular com os estudantes no interior. Então, a gente tem feito essa ampliação. Nós temos hoje, o governo do estado hoje, temos o Parque Histórico Castro Alves, que fica em Cabaceiras do Paraguaçu, e também vamos, como eu falei anteriormente aqui na abertura, estamos trabalhando também agora, estamos muito próximo da reabertura do Museu Vanderlei Pinho, com uma nova roupagem, com um novo olhar, com um olhar atualizado sobre diversas pautas, certo? Então, está muito perto da gente entregar para a sociedade, então também é mais um espaço museal fora de Salvador. E lembrando também que os museus do governo do estado, eles são gratuitos, diferente de outros equipamentos. Os nossos museus, eles são gratuitos e funcionam de terça a domingo. É interessante a gente pensar também, porque você comentou sobre a questão dos casarões aqui no Centro Histórico, enfim, a gestão que vocês fazem do patrimônio aqui na Bahia, mas tem outro órgão, um ente que é da União, no caso, né, nacional, o IPHAN, que também faz esse trabalho, inclusive tem muitos casarões e locais tombados aqui em Salvador. E aí eu queria saber como é que funciona a interlocução entre o IPAC e o IPHAN. Vocês fazem um alinhamento dos trabalhos, vocês cooperam de alguma forma, ou é cada um cuidando do seu muito separadamente? Como é que isso funciona? Não, a gente não trabalha dessa forma, nós trabalhamos de forma muito parceira. Quero, inclusive, mandar aqui um abraço para o grande Hermano Queiroz, que é o superintendente do IPHAN aqui na Bahia.
A gente faz um trabalho muito interligado, muito de mão dadas, e a gente se fala periodicamente para que esse trabalho ele seja par e passo. Então, o trabalho do IPHAN, o trabalho do IPAC, eles se completam. O IPHAN ele é um órgão federal, nós somos um órgão estadual, mas com pautas muito correlatas. Então, quando não existe um problema do IPHAN e um problema do IPAC, né? Obviamente que a gente tem, cada um tem as suas responsabilidades, mas a gente se fala muito, a gente conversa muito, e é muito importante essa interlocução. A gente costuma dizer que para o Pacto Federativo, que é a União, Estado e Município, ele precisa acontecer em todas as áreas, claro, mas na cultura, no patrimônio, a gente precisa que realmente isso aconteça para que a gente consiga que a política de patrimônio ela aconteça. Então, quando nos municípios que a gente tem uma política de patrimônio forte, a gente tem o governo do estado atento com o governo federal parceiro, a gente consegue fazer com que essa política de patrimônio ela tenha mais êxito. Então, o trabalho que o IPHAN faz, o trabalho que o IPAC faz, ele é muito interligado, muito entrelaçado. Então, a gente não tem como trabalhar de forma desconexa de modo algum. Então, assim como o nosso trabalho, e aí você falou do tombamento, Eduardo, para nós é muito importante também sempre esclarecer o seguinte: o tombamento, quando o governo do estado ou a União faz o tombamento do imóvel, o tombamento ele não é uma desapropriação, ele não é uma desapropriação do bem do seu responsável legal. O tombamento ele é ele é um instrumento de manutenção e não perda das características do imóvel, da sua característica histórica, social, que remonta e reconta a história de uma localidade ou de um período histórico. Então, quando nós fazemos o tombamento é para a gente resguardar a fachada, resguardar, se for, né, de individual, a gente tem que resguardar a fachada, resguardar também as paredes internas, para que a gente não perca essa história. Se for um tombamento, né, mais amplo, a gente precisa de resguardar a fachada para que a gente não perca essa história. Então é isso. O tombamento ele é um instrumento para que a gente mantenha e conserve o imóvel. E não uma desapropriação. A responsabilidade ele continua sendo do dono do imóvel, do proprietário do imóvel, seja ele uma organização social, seja ele a igreja, seja ele o terreiro de candomblé, seja ele uma casa. Então, o dono da casa ele é responsável pela sua manutenção e não o governo do estado. O governo do estado pode estar ali, inclusive, para fazer estudos técnicos e auxiliá-lo de forma técnica de como ele fazer essa reforma, essa reestruturação do seu imóvel. Então, repito, tombamento não é desapropriação. Tombamento ele é um instrumento legal para que a gente faça a manutenção dos nossos patrimônios históricos. Foi bom você ter citado a questão dos terreiros, esses bens que são materiais, né? Patrimônios como imóveis, que você falou a questão dos terreiros e eu dei uma pesquisada e recentemente a Bahia aderiu, tombou muitos terreiros, né? Reconheceu muitos terreiros formalmente como patrimônio do Estado. E eu queria que você comentasse sobre a importância desse movimento, né? De reconhecer as religiões de matriz africana como uma vertente importante da cultura e do patrimônio estadual. Isso vem na esteira das lutas e batalhas dos movimentos sociais, principalmente do povo de terreiro, do reconhecimento dos seus cultos, né, dos nossos cultos, da nossa ancestralidade. Então, a gente reconhecer, e aí reconhecer o terreiro de candomblé não é em detrimento de não reconhecer os outros, não é isso. É você também ampliar, né? Nós vivemos num estado laico, nós vivemos num estado onde nós precisamos reconhecer a pluralidade religiosa, e o terreiro de candomblé na Bahia, ele também reconta a história da Bahia, né? Quantas insurreições, quantas resistências do povo negro, quantos negros sobreviveram dentro dos terreiros de candomblé. Então, os terreiros de candomblé nós temos um trabalho muito minucioso, muito atento, né, da sua contribuição histórica, da sua contribuição patrimonial para o nosso estado, e temos feito isso com muita responsabilidade, com muito zelo, né, porque o nosso povo já sofre tanto, já sofreu tanto, a gente também não pode fazer com que a patrimonialização seja mais um
encalço seja mais um problema, ou seja, então, que seja alguma coisa positiva. Então, a gente, toda vez que chega o pedido de tombamento de um terreiro, de um templo religioso, que não somente o terreiro de candomblé, a gente tem muito cuidado em explicar o que é que implica o tombamento, o que é que pode acontecer e também explicar isso, né, que o tombamento não significa que o governo do estado ele é responsável pela manutenção do imóvel e que o governo do estado ele é responsável pela fiscalização do imóvel. Então a gente tem feito isso com muito carinho, com muita atenção nessa responsabilidade mesmo de que os terreiros de candomblé também estejam contemplados nessa política de proteção do patrimônio histórico artístico do nosso estado. E é interessante porque quando a gente fala de bens materiais, é muito mais fácil entender a dimensão da fiscalização do IPAC, do IFAM e entre outras instâncias. Mas é curioso pensar nesses bens que são imateriais. Então, essas práticas culturais aqui do Estado, como é que funciona a prática de salvaguarda, né? Nesse caso não é tombamento, se não me engano, seria salvaguarda. Essa prática de salvaguarda dessas práticas, como é que vocês trabalham para reconhecer esse processo e como é que a sociedade civil também participa desse processo de preservação? Pronto, no caso dos bens materiais são os registros, né, que a salvaguarda a gente faz tanto de bens materiais como imateriais, mas a salvaguarda dos bens imateriais, né, após o seu registro, e como é que nós fazemos? A gente elabora, né, uma série de critérios, né, quando a gente faz o estudo do bem, quando é levantado o estudo desse bem, quando é elaborado o dossiê, nós fazemos uma série de critérios, o que é que tem, o que é que, por que esse bem ele é um bem material, porque ele é um patrimônio material. Então nós fazemos esse levantamento, né? Porque quanto tempo tem, o que é que acontece nesse plano de salvaguarda, o que é que acontece. Uhum. Bora ver se volta. Ah, voltou. Voltamos? Voltamos. Pronto. Então, voltando, a gente elenca, né, que aquele bem ele se manifesta, como é que aquela comunidade se manifesta. E aí, a cada 5 anos, nós precisamos fazer a revalidação desses bens imateriais. Então, toda vez que a gente faz essa revalidação, a gente faz uma nova pesquisa de como o bem ele se comporta hoje. Ele mantém as suas características, ele mantém a transição do saber de uma geração para outra, que é muito importante para que o bem não se perca. Então, a gente tem uma série de critérios, né, que de 5 em 5 anos a gente precisa estar fazendo essa revalidação. Se o bem se o detentor daquele bem ele não se preocupou em manter as tradições, esse bem ele perde o registro como patrimônio imaterial. Então a gente está fazendo agora nós iremos fazer uma série de revalidações agora, para que nessa série de revalidações a gente observe tudo isso e a gente consiga entregar o selo de revalidação ou então comunicar, notificar de que esse bem está perdendo as suas características que lhes foi dada para ser um bem imaterial do nosso Estado. Eu queria te perguntar, depois que a gente já deu esse grande contexto sobre o cenário e o trabalho do IPAC na preservação cultural aqui na Bahia, eu queria te perguntar quais você considera que seriam os principais desafios para o trabalho do IPAC, esse trabalho de preservação cultural e artístico aqui no Estado. Um dos grandes, o primeiro é esse, né? Qual é o papel do tombamento e do registro? Eu acho que esse é um pontapé inicial muito importante que a gente tem encarado aqui no IPAC, a gente tem participado de seminários, palestras, que a gente tem tentado disseminar na sociedade qual é o papel do tombamento. Né? Não é porque um casarão está com problema que a responsabilidade é de forma direta do IPAC ou do IFAM, dos órgãos reguladores. A gente precisa entender que é responsabilidade também daquele que detém o bem, daquele responsável pelo bem. É um grande trabalho que a gente tem feito hoje de conscientização, né, dos bens imateriais, por exemplo. Qual é o nosso papel?
da salvaguarda dos bens materiais, é de passar de geração para outra, é que a comunidade continue se envolvendo, é que a gente não se perca com o tempo. Então, é um trabalho de conscientização muito grande que a gente precisa fazer dos nossos bens. E mostrar que o IPAC, ele não é somente o órgão punitivo, né? Que o IPAC não é somente aquele órgão que vai atrás para punir a pessoa que pode vir fazer qualquer tipo de adequação no casarão. Não, o IPAC é um órgão regulador. Nós estamos aqui, inclusive, para auxiliar, para ajudar, para organizar. Então, o IPAC não é somente esse, digamos assim, o bicho-papão que está ali para que não deixe as pessoas fazerem modificações nos casarões, que não deixe. Não, não é isso. A gente precisa fazer com que essas modificações feitas nos casarões não percam a sua característica, para que a gente não perca a nossa história. Quantos sítios históricos, quantos centros históricos das cidades brasileiras ou fora do Brasil se perderam com o advento, né, dos prédios, de moradia, e o papel do IPAC é fazer com que a gente não perca essa beleza que é os nossos patrimônios históricos, para que as novas gerações vejam esses casarões, para que as novas gerações entendam o que foi esses locais, que os terreiros de candomblé não se percam, que as igrejas não se percam, para que esses bens eles sejam mantidos gerações a gerações, para que a gente tenha. Então, o grande primeiro desafio do IPAC é isso, a gente conscientizar as pessoas desse papel importante que o IPAC tem na sociedade, e que o tombamento não é desapropriação, o tombamento é um acompanhamento do seu processo histórico, certo? E também, obviamente, nós temos aqui um estado, né, continental, nós temos um estado grande, então realmente você conseguir estar em todos os municípios onde você tem locais tombados, né? Nós temos em 16 territórios de identidade, nós temos patrimônios materiais tombados, né? Nós temos patrimônios materiais em 16 territórios de identidade, temos mais de 200 bens tombados. Então, com isso, a gente tem uma certa dificuldade de conseguir capilarizar em todos esses lugares, mas, obviamente, essas dificuldades a gente tem enfrentado, esse diagnóstico ele já foi feito, e estamos buscando ações com que a gente consiga mitigar esses problemas e conseguir avançar ainda mais na política patrimonial do nosso estado. E assim, agora vem uma dúvida que parte de uma dúvida genuína, inclusive minha, assim, sobre a questão, voltando novamente, aos bens imateriais. Porque como é que ocorre essa participação da comunidade nesse processo de reconhecimento de uma prática cultural? Então, por exemplo, se eu tenho uma prática no município em que eu vivo, eu reconheço que ela é muito importante para esse município. Existe alguma chance de eu entrar em contato com o IPAC para vocês avaliarem esse processo, acompanharem e possivelmente reconhecerem essa prática? Ou isso parte do órgão, parte de uma pesquisa do IPAC? Como é que isso funciona? Não, é uma ótima pergunta, inclusive. E isso parte da sociedade civil, da sociedade organizada. Ela manda para o IPAC esse pedido de registro, né? Então eles enviam para o IPAC, e aí a gente faz mas esse envio para o IPAC não é somente manifestação da feijoada em Araçás. Vamos mandar aqui, não. Você precisa mandar com uma série de documentos, com o histórico, qual a importância para aquela localidade, porque é um patrimônio histórico, e aí a gente vai fazendo esse levantamento, a gente vai fazendo esse estudo, após a gente entender esse resumo, toda essa documentação, tem uma série de documentação que precisa ser mandada, fotos, se possível vídeos, uma contextualização histórica, uma contextualização social daquele possível patrimônio. Então, isso tudo a gente faz. Após essa primeira análise, é que a nossa equipe entra em campo para fazer um estudo mais aprofundado para fazer o registro desse bem. Então, a sociedade civil ela é importante não somente no início do processo, mas como também na manutenção do bem. É muito importante para a manutenção do bem. Porque se a sociedade civil ela não participa das festividades, se ela não participa das atividades desse bem imaterial, não tem por que ele existir. Porque aí não pode, o bem imaterial ele não pode ser algo pertencente a mim, ele é pertencente à sociedade, à localidade, ao Estado. Nós temos, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos, Cortejo 2 de Julho,
é patrimonializado. Olha o envolvimento que a sociedade baiana e soteropolitana tem. Né? Você tem atividades festivas desde janeiro. Né? No último dia 25 de junho, nós tivemos a mudança do governo, a mudança simbólica da sede do governo do estado para Cachoeira. Você tem a tocha que percorre diversos municípios. Você tem Pedrão que participou. Então, você tem uma série ali e que a comunidade se envolve. Zabiapong e Nilo Peçanha, ali no Nilo Peçanha, Valença, no Baixo Sul. Então, você tem ali a festividade que é no dia 1º de novembro, que a maior delas é ali em Nilo Peçanha. Você tem no dia 1º de novembro, 4 horas da manhã, a comunidade toda, uma boa parte da comunidade acorda para acompanhar a Zabiaponga às 4 horas da manhã e acompanha também as atividades culturais que a Zabiaponga faz durante todo o ano. Então, nós temos Caruru de São Cosme e São Damião, que foi patrimonializado no ano passado, que foi registrado no ano passado. Então, a gente tem, né, acontece no estado inteiro e tem uma memória afetiva muito grande das pessoas, né, que desde criança sentam na mesa dos 7 meninos, depois quando deixa de ser criança, sai da mesa dos 7 meninos, mas já coloca o seu filho ali e a transmissão ele já vai acontecendo. Então, os nossos patrimônios materiais é isso. Precisa do envolvimento, os patrimônios ele precisa ter significado para a sociedade. Se não tiver significado para a sociedade, ele não tem por que ser um patrimônio imaterial. Marcelo, foi interessante você citar o 2 de julho, porque eu queria trazer a nossa conversa muito para esse lado, agora aqui no finalzinho. Perguntar, porque assim, o 2 de julho, ele já é patrimônio, como você comentou, mas a gente percebe que o processo de preservação dessa festa deve ser bem complexo, porque não é uma festa que ocorre em uma ocasião em um município. O 2 de julho é um evento celebra um evento histórico muito grande, que passa por muitas cidades. Então eu queria te perguntar como é que ocorre hoje o processo de preservação desse movimento e quais aspectos dessa festa foram de fato reconhecidos pelo IPAC, ou foram todos? O cortejo de 2 de julho ele foi reconhecido como patrimônio imaterial em 2006. No ano passado, no ano retrasado, na Lei Paulo Gustavo, a Secretaria de Cultura, né, que é quem coordena os editais das leis de incentivo, foi feito o edital de inventário e conhecimento de manifestações culturais e registros históricos da independência da Bahia. A gente teve 7 propostas contempladas no valor de R$50 mil, ou seja, R$350 mil para que esse inventário, para que a gente fizesse o inventário de conhecimento e manifestações culturais que envolvem o 2 de julho. Então, essas atividades, por exemplo, janeiro, se não me falha a memória aqui, dia 7 de janeiro você tem a festividade em Itaparica, você tem as caretas do Mingau, você tem o papel de Cachoeira, o papel de São Félix, o papel de Encorados de Pedrão, você tem a culminância que é no dia 2 de julho em Salvador. Né? Toda essa batalha, ela precisa estar dentro desse cortejo 2 de julho, ela precisa estar dentro como reconhecimento do trabalho da sociedade, porque é isso. O que foi o 2 de julho? O 2 de julho foi a sociedade expulsando os portugueses do Brasil. Sim. Né? O 2 de julho, ele é mais importante do que o 7 de setembro. E nos 200 anos da independência do Brasil na Bahia, que o governador Jerônimo fez questão de colocar peso nessa data, fez questão de fazer uma atividade extensa durante todo o ano, coordenado pela Secretaria de Cultura dentro do governo do Estado, demonstrar a importância, porque se comemora o 7 de setembro nacionalmente e não o 2 de julho. Então a gente fez um trabalho, tem feito esse trabalho constante ainda, né? Tem um trabalho da Secretaria de Educação junto ao Ministério da Educação que o 2 de julho esteja nos livros didáticos de todo o Brasil para mostrar a importância da sociedade civil organizada em um dos ápices históricos do nosso país. Então o 2 de julho ele demonstra a força do nosso povo. A força do nosso povo ela foi tão forte que se inventou mentiras para que a gente não entendesse o nosso papel, como, por exemplo, em relação ao Corneteiro Lopes, que o Corneteiro Lopes, em vez de tocar para avançar, em vez de tocar para recuar, tocou para avançar. Né? Uma boa parte
dos historiadores hoje rechaçam essa ideia, porque tira a nossa ideia da coragem que nós tivemos de avançar as nossas tropas. E não que foi um por acaso, que foi um acaso. Né? Imagina o corneteiro que tem a sua principal função, tocar a corneta para indicar os movimentos da tropa, ele no momento crucial toca invertido. Não tem como, gente. Aí é algo inimaginável. Então, a gente precisa recontar essa história de que a nossa independência foi uma luta de negros, de indígenas, de brancos, nossa sociedade civil que não aguentava mais os mandos e desmandos da colônia portuguesa. Então, a nossa independência vem através da luta do nosso povo. E é por isso que o cortejo do Júlio ele é patrimônio. Não é somente porque é bonito, não é somente, é porque demonstra a força do nosso povo, demonstra a força da nossa sociedade organizada contra a tirania. Né? E como diz o nosso hino, né? Muito bonito, que a gente não iria aguentar mais os tiranos nos nossos territórios. E a gente expulsou os tiranos. Então, a verdadeira independência do Brasil acontece na Bahia no 2 de julho, que vem essa série de batalhas, né? O ataque que aconteceu em Cachoeira, as tropas que marcharam de Cachoeira até aqui, e a forma que nós expulsamos eles. Então, ter o cortejo 2 de julho como patrimônio, como eu disse, o cortejo 2 de julho tem esse nome, porque o 2 de julho é a culminância, mas as atividades elas acontecem desde janeiro lá em Itaparica, que a gente vem tendo atividades correlatas ao 2 de julho, que culminam, né, como já diz a data, no 2 de julho, no cortejo aqui em Salvador, com a participação popular, com a participação do povo e com a participação, né, de duas figuras indígenas que são o caboclo e a cabocla. Né? Então, o cortejo 2 de julho ele carrega em si muito significado e demonstra muita força do nosso povo e muito orgulho, o nosso orgulho de ser baiano. Foi muito bom você ter citado também a questão sobre a busca pelo reconhecimento nacional dessa data. O governador Jerônimo Rodrigues já vem falando sobre isso há algum tempo e na visita do presidente Lula, ele também comentou sobre esse processo. Eu queria saber de você, como representante do IPAC, que busca essa preservação, como é que isso tem andado? Se tem andado esse processo para levar essa data para todo o Brasil? E qual a importância para a Bahia, para a cultura baiana, esse reconhecimento? Esse reconhecimento ele é muito importante porque não é somente um reconhecimento, é a reescrita da história. É a reescrita da história para o povo brasileiro. Né? É a reescrita, trazendo a história, né? Não somente aquela história do Dom Pedro, né, às margens do rio Ipiranga, empunhando sua espada. Né? A imagem do branco, do europeu que nos libertou. Não, quem liberta o Brasil é o povo brasileiro. É o povo brasileiro que pega em armas, que punha armas e expulsa os portugueses. Então a gente precisa reescrever a nossa história. E a nossa história está sendo reescrita a todo momento. A partir do momento que você tem uma política de cotas, a partir do momento que você tem uma política de mais inserção de pessoas, como nós, Eduardo, nas universidades, a gente tem reescrito a história. A gente tem reescrito a história porque os estudos, a gente estuda mais sobre nós, a gente estuda mais sobre a nossa história. Eu sou historiador e posso dizer... Né? Quando eu entro na universidade, me atenta mais, tem um olhar mais atento sobre por que não estudar sobre as pautas dos negros. E quando a gente pega essa pauta do 2 de julho, por que não a gente nacionaliza essa pauta do 2 de julho, que é uma pauta nacional mesmo, né? E não somente uma história regional, porque a história que se faz no Sul, no Sudeste, ela é uma história nacional. E a história que se faz no Norte e Nordeste é uma história regional. Porque nas universidades no Sul e Sudeste você tem mestrado e doutorado em História do Brasil e no Norte e Nordeste você tem em História regional. Não, a nossa história que acontece aqui, ela também é uma história nacionalizada. E o 2 de julho ele é isso. Então você ter o 2 de julho nos livros didáticos, ela é uma reparação histórica. Não é somente um reconhecimento, ela é uma reparação histórica. Então a gente luta também por essa reparação, por esse reconhecimento. E o governador Jerônimo, por ser um professor, por ser o primeiro governador autodeclarado indígena do nosso país, ele tem isso também como centralidade no seu governo,
e tem lutado, tem levado, tem conversado, e tenho certeza que a gente vai conseguir lograr êxito nessa pauta, porque o presidente Lula, ele tem um carinho muito grande pelo 2 de julho, ele quase sempre nos seus mandatos esteve presente em Salvador no cortejo 2 de julho para receber o carinho do povo baiano, porque o povo baiano mostra o reconhecimento do seu trabalho e também vira e mexe, ele vem com umas entregas muito importantes para o nosso estado, né? Ele sempre traz para o nosso estado alguma novidade positiva. Então, ele tem um carinho muito grande pelo nosso estado, tem um carinho muito grande por essa história e tenho certeza que a gente vai conseguir lograr êxito nessa nossa empreitada em nacionalizar o nosso 2 de julho, que a gente já tem feito. Os 200 anos da independência foi pauta nos jornais nacionais, com pauta nacional, durante muitos meses. O 2 de julho também ganhou uma conotação muito maior, que tem também que também a gente tem os jornais com pautas nacionais, tanto de mídia digital quanto nas televisões, também pautam o nosso 2 de julho, e cada vez mais a gente vai buscando o terreno. Nada é fácil para o povo preto, nada é fácil para o povo subalternizado, assim também como o povo nordestino, nada é fácil, mas a gente vai com certeza conseguir lograr êxito nessa nossa empreitada da nacionalização, ainda mais botar nos livros didáticos para que para que as nossas crianças, os nossos jovens já conheçam a nossa história do 2 de julho. Marcelo, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu acho que hoje a gente teve a oportunidade de aprender muito sobre o trabalho de preservação cultural e artístico aqui na Bahia e um pouquinho sobre o 2 de julho também. Muito obrigada, viu? Eduardo, eu que fico muito feliz de estar aqui falando com esse portal de notícias tão importante que eu leio diariamente, né, e ser também entrevistado por você, né, muito, muito obrigado pela oportunidade. O IPAC está sempre à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, para qualquer tipo de abordagem. A gente está aqui para conseguir disseminar esse debate sobre o patrimônio, para que a gente consiga fazer com que a gente consiga ainda mais preservar os nossos sítios arqueológicos, os nossos sítios históricos, desculpa, os arqueológicos também, mas os nossos sítios históricos, os nossos casarões por todo o estado, para que os municípios entendam a importância da manutenção, né, dos patrimônios materiais e imateriais, e que venham junto com o IPAC, que é esse órgão parceiro também dos municípios, para que a gente consiga fazer esse fortalecimento. Então, muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Minhas Notícias, por esse espaço aqui que deram ao IPAC, para que a gente continue pautando esse tema tão importante. As portas estão sempre abertas para você e para o IPAC. Então, ficamos por aqui. Essa é mais uma entrevista da semana aqui no Bahia Notícias.